Olá, professoras e professores, eu sou a professora Estefânia Sales. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de matemática, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, que diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. Alguns poemas apresentam uma estrutura fixa, ou seja, obedecem a um número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF09MA03 e EF09MA09. E os descritores são D18, D25, D27 e D30. As habilidades se referem a efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários, e a compreensão dos processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Os descritores se referem à efetuação de cálculos com números inteiros e números racionais, envolvendo a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, a efetuação de cálculos simples com valores aproximados de radicais e a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de proporem aos alunos a leitura do texto apresentado na questão 1, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades leitoras, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o gosto pela leitura e o aperfeiçoamento da fluência leitora. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das suas respostas e realizem as intervenções que julgarem necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Professoras e professores, as respostas dadas pelos alunos durante a resolução das questões propostas nessa atividade possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o texto. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como devem ser compostas. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Destaquem para os alunos que o trabalho em duplas favorece o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e avancem em suas aprendizagens. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais duplas participam espontaneamente e incentivem aquelas que não o fizerem. Realize as intervenções que julgarem necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias durante a correção coletiva. A proposta para a resolução da questão 4 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. As hipóteses de respostas citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias e utilizem um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões para o planejamento. Em seguida, incentivem os alunos a acompanhar a leitura do texto que um aluno escolhido fará. Façam paradas quando julgarem necessário para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam que somente um número quadrado perfeito possui uma raiz quadrada exata. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a resolução das questões de 2 a 5 é individual, observem se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias durante a correção coletiva. Vamos agora para a atividade 5. A atividade 5, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. E incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais.
Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações, fazer inferências no texto, dentre outras. Para o momento de convidarem uma dupla de alunos para apresentarem o conteúdo abordado, incentivem os alunos a participarem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Se julgarem necessário, realizem intervenções durante a explanação. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. As respostas das questões de 2 a 4, que serão demonstradas pelos alunos durante a correção coletiva, possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem os conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. A resolução para as questões propostas será feita em grupos, portanto é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitem o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprirem as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. E aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conhecimentos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!